Olá, boa noite. Esse é mais um encontro do Grupo de Estudo de Direito Sistêmico para a leitura e os debates da obra do Bert. Nós estamos lendo O Amor do Espírito sob a orientação do Renato Bertatti, para quem eu passo a palavra. Renato, boa noite. Boa noite, Alice. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E vamos dar continuidade à terceira obra do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. E hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Adriana. Pode começar, Adriana, por favor. Renato. Oi? Desculpa, pode ir? Boa noite a todos. A consciência espiritual. Nota preliminar. Este capítulo oferece uma visão geral do desenvolvimento de minhas compreensões relativas às diferentes consciências, confundindo-as. Mostrou-se que as constelações familiares, enquanto se movimentam na esfera da consciência pessoal e coletiva, chegam a limites que impedem uma solução abrangente, que inclui também a esfera do espírito. Somente as constelações espirituais que se movimentam em sintonia com essa consciência encontram soluções que superam os nossos limites impostos pelas outras consciências e abrem o caminho do amor em nossos relacionamentos, em um sentido amplo. A essa visão geral, acrescento algumas reflexões que ajudam a entrar na postura interna de que necessitamos para as constelações familiares espirituais. São meditações nas quais experimentamos ser carregados e conduzidos, cada um de sua maneira, a estar em sintonia com o movimento do espírito que nos prepara e nos equipa para tais constelações. A diferenciação das consciências. As diferentes consciências são campos espirituais. A primeira delas, a consciência pessoal, é estreita e tem seu alcance limitado, pois, através da sua diferenciação entre o bom e o mal, só reconhece, para alguns, o direito de pertencer, excluindo outros. Contudo, a consciência coletiva também tem um limite, porque abrange somente os membros dos grupos que são governados por ela. A terceira, a consciência espiritual, supera as limitações das outras duas consciências. Limitações essas que surgem através da diferenciação entre o bom e mal e da diferenciação entre pertencimento e exclusão. Tá bom assim, Renato? Tá bom, pode continuar. Ok. A consciência pessoal. O vínculo. Experimentamos a consciência pessoal. Tá falhando, né, Alice? Não tô ouvindo nada. Tá travando mesmo. A Nádia falou que pode continuar a leitura. Marilis, seu áudio está travando. Nádia, você continua para a gente, por favor? A consciência pessoal, o vínculo. Experimentamos a consciência pessoal como boa e má consciência. Sentimos-nos bem quando temos boa e mal quando temos má consciência. Para que assintamos má consciência? O que acontece quando temos uma boa consciência? O que acontece quando temos uma má consciência? O que precede a boa e a má consciência, para que as sintamos de tal forma? A observarmos atentamente quando temos uma boa consciência e quando uma má consciência, podemos perceber que ficamos com má consciência quando pensamos, sentimos e fazemos algo
que não está em sintonia com as expectativas e as exigências das pessoas e grupos aos quais queremos pertencer e aos que frequentemente também precisamos pertencer. Isso significa que nossa consciência vela para que fiquemos conectados com essas pessoas e grupos. Nádia. Tá ruim também? Não, só para você ler um pouquinho mais perto do computador. Tá. Vamos ver. Isso significa que nossa consciência vela para que fiquemos conectados com essas pessoas e grupos. Percebe de imediato se nossos pensamentos, desejos e ações colocam em perigo nossa ligação e nosso pertencimento a eles. E quando a nossa consciência percebe que nos afastamos deles através de nossos pensamentos, sentimentos e ações, ela reage com o sentimento de medo, de perdermos nossa ligação com essas pessoas e grupos. Sentimos esse medo como má consciência. Por outro lado, quando pensamos, desejamos e agimos de uma forma que nos sintoniza com as expectativas e exigências dessas pessoas e grupos, sentimos-nos pertencentes e temos a certeza de podermos pertencer. Sentimos como benéfico e bom o sentimento de termos assegurado o nosso direito de pertencer. Não precisamos ficar preocupados de sermos cortados de repente por essas pessoas e grupos e nos experimentarmos só desprotegidos. Sentimos como boa consciência a sensação precisa de podermos pertencer. A consciência pessoal nos liga, portanto, a pessoas e grupos que são importantes para o nosso bem-estar e nossa vida. Contudo, é uma consciência estreita, pois nos liga somente a determinadas pessoas e grupos. Excluindo-nos simultaneamente de outros. Esta consciência nos foi de suma importância quando crianças. As crianças fazem de tudo para pertencer, pois sem essa ligação e sem esse direito de pertencer, estariam perdidas. A consciência pessoal assegura nossa sobrevivência junto às pessoas e grupos que nos são importantes. Por isso, a sua importância só pode ser altamente apreciada. Vemos isso também através do autoconceito que a consciência pessoal tem em nossa sociedade e cultura. Bom e mal. Neste contexto, podemos observar que nosso conceito de bom e mal são distinções feitas pela consciência pessoal. Elas estabelecem em que medida algo assegura o nosso direito de pertencer e em que medida isso o coloca em perigo. O que assegura o nosso direito de pertencer, o experimentamos como bom. Experimentamos como bom através da boa consciência, sem a necessidade de muita reflexão. Mas se olharmos para isso com certa distância, não saberemos se é realmente bom para nós ou até ruim para outros. Aqui, o denominado bom é somente sentido, e é sentido como algo bom. Portanto, o bom é sentido como bom e defendido como bom e irrefletidamente. Para um observador fora desse campo espiritual, isso pode parecer algo estranho, algo que coloca a vida de muitos mais em perigo do que a seu serviço. É evidente que o mesmo é válido para o mal. Contudo, sentimos o mal mais fortemente do que o bom, porque está ligado ao nosso medo de perder o direito de pertencer e, igualmente, o nosso direito de viver. A sobrevivência dentro do próprio grupo. Serve à sobrevivência do indivíduo no seu grupo. A consciência coletiva. Por trás da consciência que sentimos, atua ainda uma outra consciência. É uma consciência poderosa, e seus efeitos são muito mais fortes do que os da consciência pessoal.
Entretanto, permanece amplamente inconsciente para nós. Por quê? Porque sentimos que a consciência pessoal tem precedência em relação a essa consciência coletiva. A consciência coletiva é uma consciência grupal, enquanto a consciência pessoal é sentida por cada indivíduo e está a serviço do seu pertencimento e da sua sobrevivência pessoal. A consciência coletiva tem em seu campo de visão a família e o grupo como um todo. Está a serviço da sobrevivência do grupo inteiro, mesmo que para isso alguns precisem ser sacrificados. Está a serviço da completude desse grupo e das ordens que asseguram a sua sobrevivência da melhor forma possível. Quando o interesse de cada indivíduo se contrapõe ao interesse de seu grupo, a consciência pessoal também se contrapõe à consciência coletiva. A completude. A consciência coletiva está a serviço de que ordens e como as impõe? A primeira ordem a qual essa consciência serve é: todo membro de uma família tem o mesmo direito de pertencer. Se um membro for excluído, não importam quais sejam os motivos, mais tarde um outro membro precisa representar a pessoa excluída. A consciência coletiva se mostra, comparada à consciência pessoal, como imoral ou amoral. Isso significa que não diferencia entre bom e mal, tampouco entre culpado e inocente. Por outro lado, protege todos da mesma forma. Quer proteger o seu direito de pertencer ou restabelecê-lo, se isso lhe for negado. O que acontece quando esse direito é negado a um membro familiar? De certa forma, ele é reconduzido ao grupo por essa consciência, na medida em que outro membro se mostra. Um outro membro familiar assume o destino da pessoa excluída, representando-a. Ele pensa como essa pessoa excluída, fica doente de forma semelhante e até mesmo morre de forma semelhante. Esse membro familiar está, dessa forma, a serviço da pessoa excluída e representa os seus efeitos. É apossada, por assim dizer, pela pessoa excluída, entretanto, sem se perder de si mesma. Quando a pessoa excluída recupera o seu lugar, esse membro familiar se libera dessa pessoa. Não é que a pessoa excluída queira ser representada dessa forma, embora também aconteça algumas vezes que ela deseje algo de mal para alguém da família. Em primeira instância, é essa consciência que atua e deseja a representação e o emaranhamento. Ela quer restabelecer a totalidade do grupo. Ok, Nádia, vamos fazer um intervalo e vamos dar espaço se alguém tem comentários ou perguntas. Marilis, pode falar. Renato, quando ele se refere à família, ele está se referindo à família de sangue ou pessoas que entram? Uma pessoa se casa. Não, aí quando ele está falando de família, ele está falando da grande família. Eu, partindo de mim, seria eu, meus irmãos, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, enfim. Porém, não fica atrelado a essa família apenas essas pessoas de consanguinidade. Pessoas que, porventura, foram prejudicadas ou prejudicaram pessoas da nossa família, mesmo sendo de fora da família, elas podem permanecer vinculadas. Então, se eu agora me caso com alguém, então agora essa pessoa vai pertencer, nós criamos um novo sistema que está sob a ação de mais dois sistemas, o meu sistema e o sistema da minha esposa. Então, a gente sempre começa de nós para trás. Então, ele não só se refere às pessoas de consanguinidade, mas também aí
a pessoas de fora da família que possam estar vinculadas. Provavelmente ele vai falar mais sobre isso à frente. Marilis. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Ou comentários, claro. Parece Nádia, que não, né? você tem pergunta, Nádia? Não, Renato. Então, Nádia, por favor, vamos continuar. O instinto. Aqui existe o perigo de imaginarmos essa consciência como uma pessoa, como se ela tivesse metas pessoais e as seguisse após reflexões profundas. Essa consciência atua como um instinto grupal que quer somente uma coisa: salvar e restabelecer a totalidade. Por isso é cega na escolha de seus meios. O pertencimento para além da morte. Podemos reconhecer quais são as pessoas que são influenciadas e conduzidas pela consciência coletiva quando percebemos se são atraídas ou não para representar membros familiares excluídos. Aqui precisamos considerar que ninguém perde o seu direito de pertencer através de sua morte. Isso significa que os membros familiares mortos são tratados pela consciência coletiva da mesma forma que os vivos. Ninguém é separado de sua família através de sua morte. Ela abrange igualmente seus membros familiares, vivos e mortos. Essa consciência também traz de volta os membros mortos para a família que foram excluídos. Sim, principalmente esses. Portanto, uma pessoa perde a sua vida através de sua morte, mas nunca o seu pertencimento à família. Quem pertence? Agora está na hora de enumerar quem pertence ao sistema familiar, que é conduzido por uma consciência coletiva comum. Vou começar com os que estão mais próximos aos membros familiares que estão sujeitos a essa consciência. Pertencem os filhos, portanto, nós mesmos e nossos irmãos e irmãs, não somente os que vivem, mas também os machimotos, os abortados e, frequentemente, também os abortos espontâneos. Justamente aqui existe muitas vezes a ideia de que podemos excluí-los. E é claro que pertencem também à família os filhos que foram ocultados ou dados. Para a consciência coletiva, todos eles fazem parte completamente. São lembrados por ela e trazidos de volta à família, trazidos cegamente, sem levar em consideração justificativas e desejos. O nível acima dos filhos. Deste nível fazem parte os pais e seus irmãos biológicos. Aqui também todos os irmãos e irmãs deles, como já enumerei antes para os filhos. Também os parceiros anteriores dos pais fazem parte, que são rejeitados e excluídos, mesmo que estejam mortos, são representados por um dos filhos, até que sejam lembrados e trazidos de volta à família com amor. Só o amor libera. Agora, gostaria de interromper a enumeração e falar de como os excluídos podem ser trazidos de volta. Só o amor é capaz disso. Que amor? O amor preenchido. Ele é sentido como dedicação ao outro, como ele é. Ele é também sentido como luto pela perda. É sentido especialmente como dor por aquilo que porventura fizemos de mal para o outro. Sentimos também se esse amor alcança o outro, se o reconcilia, se o deixa em paz, se ele assume o seu lugar, permanecendo nele. Então, essa consciência coletiva também encontra paz. Aqui nós vemos que essa consciência está a serviço do amor, a serviço do mesmo amor por todos os que fazem parte dessa família. Quem mais pertence à família? Agora eu vou continuar com a enumeração de quem pertence à família, porque eles também são abrangidos e protegidos por essa consciência. No próximo nível, acima dos pais, pertencem os avós, mas sem seus irmãos, a não ser que tenham tido
um destino especial. Os parceiros anteriores dos avós também fazem parte. Bisavós. Um ou outro dos bisavós também pode fazer parte, mas isso é raro. Até agora, enumerei, sobretudo, os parentes consanguíneos e ainda os parceiros anteriores dos pais e dos avós. Aqueles cuja morte ou destino a família teve vantagem. Além dos parentes consanguíneos e parceiros anteriores, também fazem parte de nossa família aqueles através dos quais a família teve uma vantagem, por exemplo, aqueles através dos quais, à custa de sua saúde e vida, a família enriqueceu. Vítima. Aqueles que foram vítimas de atos violentos através dos membros de nossa família tornam-se parte dela, especialmente aqueles que foram assassinados. A família precisa olhar também para eles com amor e dor. Agressores. Por último, algo que para alguns pode ser um desafio, quando membros de nossa família são vítimas de crimes, especialmente se perdem a vida, os assassinos passam a fazer parte da nossa família. Se foram excluídos ou rejeitados, a consciência coletiva pressionará para que sejam representados mais tarde por membros de nossa família. Talvez eu deva aqui chamar a atenção de que tantos assassinos se sentem atraídos para suas vítimas, como também as vítimas para os seus assassinos. Ambos se sentem totalmente inteiros quando se encontram. A consciência coletiva também não faz diferenciação aqui. O equilíbrio. Antes de continuar, quero dizer algo sobre as leis do equilíbrio e como elas atuam nessas duas consciências. A necessidade do equilíbrio entre o dar e o tomar e entre o ganho e a perda é também um movimento da consciência. A consciência pessoal que sentimos como boa e má, consciência e como culpa e inocência, vela sobre o equilíbrio entre o dar e tomar, isto é, com sentimentos de culpa e inocência e com sentimento de uma boa e má consciência. Entretanto, aqui sentimos a culpa e a inocência de uma forma diferente. A culpa é sentida aqui como obrigação. Quando recebo algo ou tomo algo sem dar de volta algo equivalente. A inocência aqui é sentida como estar livre de uma obrigação. Temos esse sentimento de inocência e liberdade quando tomamos e também damos de uma forma que o dar e o tomar fiquem equilibrados. Aqui devo ainda acrescentar que podemos alcançar o equilíbrio também de uma outra forma. Como não podemos devolver com algo equivalente, por exemplo, aos nossos pais, passamos adiante algo equivalente aos nossos filhos ou para outras pessoas. A expiação. Também equilibramos através do sofrimento. Isso também é um movimento da consciência. Se causamos sofrimento a alguém, também queremos sofrer para equilibrar. E depois do sofrimento, temos novamente uma boa consciência. Conhecemos essa forma de equilíbrio como expiação. Entretanto, essa necessidade tem como referência a si mesmo, porque não pode realmente dar qualquer coisa para o outro e restaurar o equilíbrio. Contudo, através dessa expiação, o outro frequentemente não se sente mais sozinho em seu sofrimento. Esse tipo de equilíbrio tem pouco ou nada a ver com o amor. É, antes de mais nada, instintivo e cego. A vingança. Temos a necessidade do equilíbrio quando alguém nos fez algo de mal. Então, queremos também fazer algo de mal a ele. Esta necessidade de equilíbrio se torna uma necessidade de vingança. Entretanto, a vingança equilibra apenas por um momento, porque desperta em todos os envolvidos outras necessidades de vingança, prejudicando-os no final. Também existe um movimento de equilíbrio, entretanto, está amplamente oculto de nossa consciência, pois quem precisa representar uma pessoa excluída não sabe que está compensando.
O equilíbrio aqui é o movimento de um todo superior que equipara impessoalmente, pois aqueles que são atraídos para compensar são inocentes, no sentido de consciência pessoal. Podemos comparar essa forma de equilíbrio a um processo de cura. Algo que foi ferido é restabelecido sob a influência dos poderes superiores. A consciência coletiva quer reintroduzir algo que foi perdido e, dessa forma, trazer novamente a ordem ao sistema familiar e curá-lo. A hierarquia. Volto a falar das ordens da consciência coletiva e direi algo sobre a segunda ordem, que está a serviço da consciência e que tenta restaurá-la quando foi ferida. Essa ordem requer que cada indivíduo de um grupo deve e precisa assumir o lugar que lhe pertence, de acordo com a sua idade. Isso significa que aqueles que vieram antes têm precedência em relação aos que vieram mais tarde. Por isso, os pais têm precedência em relação aos filhos, e o primeiro filho tem precedência em relação ao segundo. Cada membro do grupo tem um lugar próprio e particular, que pertence somente a ele. No decorrer do tempo, ele se desloca dentro da hierarquia, de baixo para cima, até que cria sua própria família, e nela assume imediatamente, com seu parceiro, o primeiro lugar. Aqui se impõe uma outra ordem de hierarquia, uma hierarquia entre as famílias, por exemplo, entre a família de origem e a nova família. Aqui a nova família tem prioridade perante a antiga. Essa ordem também é válida quando um dos pais inicia durante o casamento um relacionamento com outro parceiro, do qual nasce uma criança. Com isso, ele cria uma nova família, que tem prioridade em relação à primeira. A família posterior não anula o vínculo com a anterior, assim como a família nova não anula o vínculo com a família de origem. Contudo, ela tem prioridade em relação à anterior. Oi, Nádia, vamos fazer mais um intervalo? Vamos. Vamos ver se tem alguém que quer comentar ou fazer perguntas. Nádia. Eu tenho duas perguntas, Renata. Eu queria que você explicasse um pouco a questão da hierarquia entre os irmãos, né? De obrigações, né? E respeito que a gente deve aos irmãos mais velhos, como que funciona? Quando nasce um segundo irmão, o primeiro já estava lá. Isso significa que ele tem, o irmão mais velho tem precedência ao irmão mais novo. Ou dizendo de outra forma, significa que o irmão mais novo deve respeito ao irmão mais velho. Então, o que significa isso? Na verdade, significa que esse irmão mais novo, ele deve reconhecer que o irmão mais velho chegou primeiro. E que como ele chegou primeiro, ele também tem prioridade ou precedência em determinadas situações. Quando o irmão mais novo não reconhece isso e ele quer ter a prioridade ou a precedência, isso cria uma desordem dentro do sistema. Porque o irmão mais velho imediatamente percebe, sente que o lugar dele está sendo ameaçado. Ou seja, todos nós, às vezes, temos dificuldade de perceber quando nós ameaçamos o lugar de alguém. Mas o contrário não é verdade. Quando nós somos ameaçados no nosso lugar, facilmente nós percebemos isso. A gente vivencia isso como uma sensação de desrespeito, uma sensação de que estão violando um direito que nós temos dentro de nós. Mas é interessante perceber que isso é mais fácil de perceber quando nosso direito está sendo violado. E não é tão fácil de perceber
quando nós estamos violando o direito de alguém ou o lugar de alguém. Então, essa ordem entre os irmãos, ela é muito sensível e quando ela está respeitada, cada um está no seu devido lugar. Cada um tem a sensação de ter um lugar, de pertencer e ter um lugar. Agora, se essa ordem é violada, isso gera uma grande confusão, porque começa a surgir situações de desrespeito, onde o irmão mais novo não reconhece no irmão mais velho alguém que chegou antes, ou alguém que tem direitos que ele ainda às vezes não adquiriu, ou que ele não deve um respeito ao irmão mais velho, porque isso chegou antes. Isso cria uma grande confusão e muitos conflitos nessas relações. A mesma coisa se esse irmão mais velho quer sair desse lugar de irmão mais velho, quer ocupar o lugar de um dos pais. Isso imediatamente é sentido como um desconforto pelos pais e também pelos outros irmãos, que também não aceitam isso. Então, de uma forma geral, cada vez que é violado essa ordem entre os irmãos ou essa ordem dentro da família, isso causa conflitos. Porque aqueles que estão sendo violados sentem isso imediatamente e ficam indignados com isso. Eu não sei se era disso que você estava perguntando, Nádia. Era disso sim, Renato. A outra pergunta que eu tinha, Renato, era sobre essa questão do filho fora do casamento, né? Às vezes, aqui ele dá um exemplo, né? Que uma pessoa se relaciona e tem um filho fora do casamento, então aquele relacionamento começa a ter prioridade a partir da primeira família. Tem muitos casos que a pessoa tem um filho fora do casamento e depois a mulher engravida de novo. A primeira esposa, né? Engravida de novo. Aí volta o relacionamento para aquele primeiro? Volta. Aonde existe a mais nova surgimento de um filho, né? Aonde surge o surgimento de um filho, isso a família tem prioridade. Então, se ele era casado, tinha filho, então a família atual tem prioridade à família de origem da pessoa. Agora, se essa pessoa tem um relacionamento extraconjugal e tem um novo filho com uma outra pessoa, criou-se aí uma nova família. Então, essa tem prioridade à família anterior. Agora, se ele volta e agora tem um relacionamento com a ex-mulher ou mesmo com a mulher e tem um novo filho com a nova mulher, com a mulher antiga, isso volta a ter prioridade. Então, visto vira uma grande caos, uma grande confusão dentro do sistema. É porque existe um outro tipo de hierarquia. E a hierarquia da ordem de família sempre prioriza aonde tem filhos novos, porque é onde as pessoas precisam de ter maior dedicação para a criação desses filhos. Então, o filho novo sempre acaba tendo uma prioridade no âmbito da família, embora ele deva respeito a todos os outros irmãos ou meios irmãos que chegaram antes. Então, são tipos diferentes de hierarquia atuando dentro do mesmo sistema. Imagina. Marilis? Sim. A Larissa tem uma pergunta, Renato. Tá bom, Larissa primeiro, vamos lá. Ok. Oi, boa noite, Renato. Boa noite, Larissa. Nessa parte dos filhos, fiquei pensando dos filhos que são destituídos do poder familiar, dos pais que são destituídos do poder familiar dos filhos. E em alguns casos, são muitos filhos, eles são destituídos de alguns, uns são adotados, outros permanecem acolhidos, outros saem do acolhimento, no documento fica ali a pecha da destituição, mas quando atinge a maioridade, essa questão não some.
Mas nesse emaranhado, nessa confusão, né, alguns irmãos vão por aí pelo mundo e o efeito disso eles não lembrem o outro e sua, né? Então, aí, Larissa, é uma coisa muito importante que você está colocando. Embora um juiz possa destituir um pai do direito de ter direito sobre o filho, isso não necessariamente tem efeito na alma da família, porque esse filho fica pertencendo ainda a essa família. Então, essa relação entre uma decisão judicial e o que acontece na alma, na maioria das vezes, não está alinhado. Então, às vezes, legalmente, esse pai perde o direito sobre esse filho, mas na alma, muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse filho fica pertencendo a ele, destituído do seu direito de atuar sobre esses filhos. Então, assim, muitas vezes existe um choque, aquilo que atua efetivamente na alma das famílias, né? Na alma das pessoas dentro da família. Então, são situações bastante complicadas essa, porque embora um filho às vezes esteja destituído do seu pai, internamente no seu coração ele quer estar com ele. Então, existe um impedimento jurídico, mas isso na alma não tem um efeito equivalente. Agora quem é a próxima? Posso completar seguindo mesma pergunta da Larissa? Ok. E eu percebo isso, né, Renato, que você falou, que a criança não quer, né, ser destituída, ela quer a família dela de origem, mesmo assim ela é destituída, e aí, dentro dos abrigos onde as crianças estão, já começa a se fazer uma propaganda de uma boa família, de uma nova família, né, de uma família melhor. Sempre é mais ou menos nesse sentido, né? Agora sim você vai ter uma família melhor. E esses pais que estão nas filas da adoção e querem as crianças, e a gente tem tanta dificuldade em fazer a adoção para crianças maiores, mas eles querem ser os pais, né, das crianças. Eles querem ter filhos, né? E fica uma confusão muito louca, né? Mesmo que acho que em poucas vezes eles não se colocam como melhores, né? Acho que na maioria das vezes eles também se pensam melhores, né? Então, esses pais que se colocam como melhores que os pais biológicos, normalmente esses pais fracassam. Normalmente eles fracassam. Isso acontece porque, em última instância, nós não podemos ser para uma pessoa melhor do que os pais dela foram ou são para ela. Em última instância, o destino de cada um é certo. Então, esse filho ter pais dessa forma como eles são, está certo para ela. Embora, às vezes, para a sobrevivência dela, ela precisa ser afastada desses pais. E também isso não torna esses pais, na verdade, na alma, ruins para ela. Porque, em última instância, esses pais são certos para ela. São destinos pesados e difíceis que muitas crianças têm, que muitas famílias têm, mas é muito perigoso quando uma família chega achando que ela é melhor do que a família dos pais biológicos de uma criança. A tendência é que quem chega com essa atitude vai ter muitas dificuldades com essa criança, tende a fracassar e ter muitos problemas nesse processo de adoção. Tanto é que o Bert, ele defende uma atitude de não adoção numa primeira instância, né? Ele tende a defender uma atitude de você Aguarda só, né?
só ter uma guarda, e essa guarda ela vai sendo revista no sentido de ver se esses pais merecem ou não ter esse direito de continuar cuidando dessa criança. Em outras palavras, esses pais, eles adotivos, eles cuidariam dessa criança, mas sempre eles tomariam a tutela dessa criança, mas sempre de uma forma provisória. E isso seria renovado à medida que eles teriam respeito por essa criança, à medida que eles se tornassem merecedores de ter essa criança com eles. E normalmente funciona ao contrário, né? Normalmente funciona como se esses pais que tomam a criança, como se eles estão fazendo um favor para a criança, como se eles é que são os bons e a criança é uma coitada. E quando se olha dessa forma num processo de adoção, isso tende a criar muitos problemas, porque isso faz eles se sentirem em determinados direitos que, no fundo, eles não têm. Então, quando o Bert defende essa atitude desses pais tomarem provisoriamente esse direito com a criança, é para que eles não esqueçam que eles podem perder esse direito caso eles não tratem essa criança da forma como elas devem. Ou seja, esses pais deveriam olhar para essa criança como um presente para eles, por eles terem a oportunidade de poder se dedicar a um filho que não é deles. E geralmente é o contrário que as coisas são vistas, né? Geralmente é como se eles estivessem fazendo um favor para essa criança. E no fundo eles estão se doando. Mas essa doação só é possível porque alguém precisa. Mas a prioridade é de quem precisa, não é de quem dá. Né? É quem precisa que tem que ser visto em primeiro foco. É quem precisa, quem é necessitado que tem que ser visto em primeiro lugar. E não os pais adotivos. Sabe o que eu percebo, Renato? Que isso é uma coisa mais da cultura, que as pessoas elas não param para refletir sobre isso. Porque quando eu tenho a oportunidade de fazer palestras sobre adoção e para pessoas que estão querendo adotar, e eu falo dessa forma, né, o quanto assim é importante a gente olhar isso como um presente, que a dificuldade do outro, né, daquelas famílias que possibilitou a realização então, desse sonho que eles estão conseguindo agora. E aí eu percebo que as pessoas têm uma surpresa nesse olhar, que é como se, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto por esse ângulo. É muito interessante, é mesmo uma falta da divulgação e da cultura que está do nosso país mesmo. Acho que vem lá desde que as pessoas pegavam aquelas crianças índias para levar para casa e para dar uma vida na cidade ou uma vida melhor, né? Sim, de alguma forma, eu acho que o esclarecimento abre a possibilidade de você olhar para uma situação de outra forma. E essa nova forma de olhar para isso é uma atitude que cria um respeito, não só pela criança, mas pela chegada dela, mas também por aqueles que a doaram. Todos têm um lugar, não cabe a nós julgar o que as pessoas fazem, esses pais que entregaram esses filhos, ou porque foram destituídos. Existe aí um destino, uma força atuando em todas as etapas do processo, em todas as partes do processo. E quando nós olhamos a nível de forma sistêmica para tudo isso, nós não julgamos, simplesmente nós reconhecemos o lugar de cada um, simplesmente reconhecemos o destino difícil que cada um tem dentro dessa dinâmica e simplesmente respeitamos isso, não interferimos. Se ia fazer uma pergunta, por favor. Renato, na página 56, abaixo de agressores, está escrito assim: talvez eu deva aqui chamar a atenção de que tanto os assassinos se sentem atraídos para suas vítimas, como também as vítimas para seus assassinos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E eu pensei em relação aos estupros. É a mesma coisa. Sim.
de uma forma geral, é a mesma coisa. Como que é essa atração? Isso que eu fiquei... E esse sentir-se totalmente inteiros quando se encontram. Deixa eu ver se eu encontro palavras diferentes da forma como o Bert falou, mas que traduza exatamente a mesma coisa. Sim, eu acho que eu tenho uma forma de falar sobre isso. Da mesma forma, quando eu encontro a pessoa amada, subitamente o meu corpo reconhece que essa pessoa tem a ver comigo. É algo que não é racional, é algo que não é intelectual, mas simplesmente a gente não entende exatamente como isso acontece, mas simplesmente nós sabemos do que estamos falando, né? Quando nós encontramos alguém que subitamente tem a ver com a gente, o nosso corpo percebe isso. E é disso que ele está falando quando uma vítima encontra o seu perpetrador e quando o seu perpetrador encontra a sua vítima. Eles imediatamente se reconhecem. Eles se sentem profundamente atraídos um pelo outro. É uma atração, como se diz a palavra? Irresistível. Essa é a palavra. É uma atração irresistível. É como se essas almas se reconhecem, como se essas almas se encontram ou reencontram ou se identificam como necessárias uma para a outra. É disso que ele está falando. Ou seja, a gente observa que quando a gente olha para isso dessa forma, existe uma força muito maior por trás disso, que é aquilo que o Bert chama dessa força criativa ou esse amor do espírito, uma sabedoria maior que é difícil a nós de compreender, mas a gente vê ela atuando, simplesmente uma força unindo e aproximando e colocando essas pessoas em conexão, uma a serviço da outra. Só que nesse caso, uma está a serviço da outra de forma que uma vai inferir a outra algo muito grave. No amor entre homem e mulher, nos relacionamentos afetivos, mesmo nos relacionamentos homoafetivos, essa identificação ela é reconhecida como uma paixão, como um amor, né? E por quê? Porque isso é vivido de forma positiva e ambos consentem com isso. Nessa relação entre vítima e perpetrador, essas pessoas, elas se reconhecem, elas se sentem atraídas, às vezes até resistem a isso e entram em conflito e não querem, lutam contra isso, mas elas não têm força diante desse algo maior que as une. É uma coisa meio chocante isso. Mas a gente só pode ver isso quando a gente olha de uma dimensão que vai muito além do certo e errado, do bom e do mal. É uma dinâmica que transcende essa consciência do sistema. Ela vai para outra dimensão. Essa é uma consciência que a gente chama consciência do espírito. É uma consciência maior e mais difícil ainda de nós podermos perceber ou até mesmo vivenciá-las. Mas elas estão lá, fortemente atuando dentro das relações. E especialmente a gente percebe isso em processos de reconciliação entre vítima e perpetrador. É incrível como, quando nós podemos olhar para isso de uma forma sem julgamento, essas pessoas se reconectam aí num espaço, e geralmente no universo dos mortos, onde elas se juntam, elas se deitam uma ao lado da outra, que é onde elas começam a ficar em paz. Onde elas se reconhecem como uma estando entrelaçada ao destino da outra. E dizem sim a isso. É incrível como nesse momento inicia um processo de paz e reconciliação entre a vítima e o perpetrador.
Renato, eu vi um caso de estupro de um primo com uma prima. Primos de primeiro grau. Uhum. Como você está falando, eu fico com a ideia de alguma coisa muito além das famílias, né? Desse sistema. Agora, quando isso acontece, né, nas famílias? Quando isso acontece na família, na maioria das vezes, tem uma terceira pessoa envolvida secretamente nessa dinâmica. Então, as histórias de abuso dentro da família, a gente já sabe, existe sempre uma terceira pessoa envolvida, mas que ela permanece nessa dinâmica de forma secreta. Uma das pessoas está sempre ocupando o lugar da outra, ou duas pessoas ocupando o lugar de outras duas pessoas, mas sempre tem pessoas secretamente envolvidas dentro da família nessas situações. Ok, Renato, muito obrigada. Muito interessante. Imagina. A Cláudia tem uma pergunta e depois dela a Regina. Ok. Cláudia, pode abrir. Oi, estão me ouvindo todos? Sim. Então, tenho duas questões. Uma delas, a minha dúvida, é quando o primeiro filho, o primogênito, morre antes do segundo filho nascer, ou se o primogênito, aquele que seria o primogênito, é abortado antes do segundo filho nascer. Como é que fica a hierarquia em relação a esse segundo filho? A mesma. Não existe diferenciação entre vivos e mortos dentro da hierarquia. Os lugares são sempre preservados e ninguém pode substituir, ninguém pode ocupar o lugar um do outro. Quando isso acontece, gera uma grande confusão. Então, por exemplo, o primeiro filho foi abortado ou morreu cedo, e aí nasce o segundo filho que, teoricamente, ou racionalmente, às vezes nem sabe da existência do primeiro. E ele é chamado de filho mais velho. Mas ele não é o filho mais velho. Existe um outro filho mais velho. O que acontece? Quando isso se revela numa constelação, e observa-se imediatamente o peso que sai desse filho, que é chamado de filho mais velho, quando na verdade ele é só o segundo. Ele fica livre, ele tem um alívio. Por quê? Ele ocupar o lugar de alguém que não é o lugar dele, traz a ele um grande peso, um grande sofrimento, mesmo que ele não saiba disso. Então, não existe dentro dessa hierarquia da família, dessas ordens, a diferenciação entre mortos e vivos. Os lugares se mantêm, sempre, sempre. Ninguém pode sair do seu devido lugar dentro do sistema familiar. É um lugar fixo. Você, como filho, vai permanecer sempre filho. E a não ser quando você cria uma nova família e você tem filhos, então agora dentro dessa nova família, você está no lugar de pai, de mãe. Mas essas ordens, elas não são mutáveis dentro do sistema. Cada um tem o seu lugar e é dele. Não importa se está vivo, morto, se foi abortado, não importa. Não muda isso. Ela não tô ouvindo o que ela está dizendo, Alice. Oi, Cláudia, abre o seu microfone. Oi. Eu tenho uma outra pergunta que eu tinha colocado um pouco depois, Alice. Eu posso introduzir agora? Pode. É uma pergunta / observação. É sobre o que eu observo com indígenas. Outro dia eu estava estudando, por conta de um caso específico que eu peguei, em relação ao povo Nicuí aqui no Acre. Eles têm uma forma de estabelecimento de parentesco que é muito baseado na convivência. Tanto que, assim, muitas vezes acontece de primos, por conta da criação, serem tidos como filhos, né, como irmãos pelo pai, né, pelo pai de um dos filhos. Ou a avó se considerar mãe do neto por conta da convivência, e aí esse neto chamar tanto a avó como a mãe de mãe, né?
Isso é um retrato. Aí outro dia eu peguei um caso de uma criança de 6 anos que estava sem registro de nascimento. E aí a mãe tinha ido para uma outra aldeia lá em lugar muito, muito distante, sem contato. E a criança precisando de um registro de nascimento, a criança com os avós. E aí os avós perguntando se era possível fazer o registro de nascimento colocando o nome dos avós como pais. Né? E aí, assim, a gente sabe que, neste caso, a princípio, o pedido que eles gostariam de fazer é a adoção, mas a adoção é impossível por parte de avós no nosso sistema jurídico, né? E aí, a minha primeira reação é falar, não pode. Isso juridicamente. Agora, sistemicamente, é importante que no registro civil haja o nome dos pais verdadeiros, né? No sentido de que isso não seja apagado ou excluído. Não sei se seria assim. Exatamente. As crianças, ou o ser humano, melhor dizendo, ele tem direito de saber quem são os seus pais biológicos ou os pais que deram a vida a eles. Isso é um direito do ser humano. Os pais não criem esse filho. Mas é um direito, todo ser humano tem direito de saber de onde veio, quem os deu vida, e, enfim, é um direito. Seu microfone está fechado, Cláudia. Que culturalmente, como eu disse, possa não ter tanto esse peso. Aí, não sei, mas enfim, eu entendi o que foi falado, mas ainda eu acho que é um ponto assim para ser visto até por mim mais na prática. Né? Enfim, olha, agradeço. Eu quero falar algo acerca disso. Existe uma coisa que é cultural e a questão cultural ela tem a ver com um sistema. Então, uma tribo é um sistema. Em outra tribo, isso funciona de outra forma. Assim como, num país, os valores morais, eles atuam de um jeito. Em outro país, os valores morais atuam de outro jeito. Tudo isso tem a ver com a consciência pessoal. Quando nós falamos aqui da consciência sistêmica, nós estamos falando de algo que não muda de país para país, de cultura para cultura. Nós estamos falando de direitos de pertencer. Nós estamos falando das forças, das leis que atuam dentro do campo sistêmico. Nós estamos falando de algo acima da consciência pessoal, que ela muda de família para família, de cultura para cultura. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando da consciência sistêmica e não da consciência moral, da consciência que se estabelece dentro de cada família. Nós estamos falando de algo que se sobrepõe a isso, Cláudia. É diferente, está em outro nível. Alice, tinha mais uma pessoa? Sim, a Regina. Regina, pode abrir seu microfone e comentar o que você escreveu no chat? Oi, Renato. Então, tudo bom? Aqui tem um caso que a psicóloga da Vara da Infância trouxe, que foi de um casal que se separou, tinha um filho. Aí, a mulher tem um novo casamento e o novo marido estabeleceu um vínculo bem legal, bem bom com o filho dela, né? Do primeiro casamento. Ele foi incluído, pela multiparentalidade, ele foi incluído na certidão de nascimento do menino. E o pai concordou. E todo mundo estava bem, está tudo ótimo. Aí, essa mulher agora se separa do segundo marido e volta para o primeiro, com o detalhe de que ela está grávida do segundo. E nessa retomada da família anterior, o primeiro marido, pede na justiça que o nome do segundo marido seja retirado da certidão do filho.
A psicóloga me explicava, né, eu faço trabalho com as famílias de constelação lá. A psicóloga me dizia que ele chorava muito e dizia que se tratava do nome dele, do pai dele, ficarem na certidão do filho. E mesmo concordando que o segundo marido foi um bom pai, e hoje até faz visitas para o menino, de tão bom que é o vínculo, ele quer, de qualquer maneira, que o nome do segundo seja retirado da certidão. Eu não sei nem o que pensar disso, né? São tantas as nuances, a influência que pode ter esse nome na certidão ou não sei. Existe algo que vai além disso, e é para onde nós devemos olhar. Enquanto nós ficamos presos a isso, nesse nível, a gente perde a oportunidade de olhar para a solução. E a solução para isso tudo é quando nós reconhecemos a importância e o lugar que cada um tem dentro dessa dinâmica. Isso é o que pode colocar todos numa direção aonde pode surgir a solução. Então, quando um pai biológico concede a outro homem o direito dele de dar e fazer algo pelo seu filho, cria-se nessa relação uma dívida, onde esse pai, esse padrasto, entre aspas, ele está fazendo algo por essa criança que não lhe é devido. Ele está fazendo algo do qual ele não tem obrigação de fazer. Quando essa mãe e essa criança e esse pai biológico aceitam isso, eles agora, os três, estão criando uma dívida com esse pai adotivo. E isso faz ele se sentir no direito. Porém, os devedores, quando não têm consciência disso, eles começam a se sentir constrangidos diante dos seus credores. Então, agora, os devedores querem se afastar dos seus credores porque se sentem constrangidos com isso e até se sentem perseguidos por isso. Então, num primeiro momento, ele concede e aí está tudo certo. Mas depois, se ele se sente devendo, agora ele quer afastar e quer tomar esse direito de volta. Então, a solução só pode surgir nessa situação quando a gente olha para a dinâmica de troca e onde nós reconhecemos que cada um recebeu algo, cada um deu algo, cada um fez algo. E quando reservamos a cada um devido lugar dentro disso tudo. Enquanto se disputa, não se busca a solução. A solução está no reconhecimento do equilíbrio de troca e não na disputa e no direito. Ok. Obrigada. Imagina. Bom, Alice, acho que tem mais alguma pergunta? Não? Não, Renato. Tá bom. Então, acho que nós vamos ficar por aqui, né? Eu gostaria de agradecer a nossas várias leitoras de hoje, a Nádia, a Marilis e também, cadê? A Adriana. Gostaria de agradecer as perguntas, as colocações, foi ótimo a gente poder olhar de perto para esse tema. E eu me despeço de vocês, desejando uma boa semana até a semana que vem. Devolvo a palavra para a Alice. Boa noite a todos. Boa noite. E hoje eu quero fazer um agradecimento especial a esse grupo, que além de todo apoio com a participação, atendeu a um chamado que eu fiz no Facebook, pedindo um apoio financeiro, inclusive. Essa sala do Zoom é uma assinatura e eu pedi para que quem pudesse, quem se sentisse chamado a contribuir, participasse do pagamento da assinatura. E eu fui prontamente atendida. Então, eu quero agradecer de coração todo mundo. A gente conseguiu o valor o suficiente para assinar a sala durante um ano. Então, até agosto do ano que vem, a sala está paga para a gente conseguir gravar e manter o grupo nessa dinâmica semanal. Muito obrigada a todos que colaboraram. Teve mais gente que falou que leu o post depois e disse, eu queria participar também. Não se preocupe, está tudo certo. O ano que vem eu faço um outro chamado. Se tudo correr bem, estaremos juntos.
E aí todo mundo vai poder participar também dessa vaquinha coletiva, tá bem? Renato, boa noite a todos. Até a semana que vem. Tchau, tchau.